Olá pessoal, paz a todos vocês, sejam bem-vindos ao MR Cast e hoje o podcast de hoje vai ser muito edificante para a minha vida, do meu convidado, para você que está aí nos acompanhando, porque o podcast de hoje vamos falar sobre provações. É algo que é muito difícil, né? As pessoas lidar, é algo que é difícil as pessoas perseverar nos propósitos, nos caminhos do Senhor, quando estão diante de provações. Então não saia daí, fique até o final desse podcast em nome de Jesus. E hoje eu tenho aqui a participação especial aqui do nosso irmão Edson. A paz do Senhor a todos. Então, pessoal, não saia daí que logo após a vinheta estaremos de volta com um bate-papo edificante para a tua vida. Antes de ir para a nossa vinheta, eu quero já te convidar a se inscrever no nosso canal MR Evangelização Semeando a Palavra. Então escreve lá no YouTube, MR Evangelização, que você vai encontrar aqui um canal abençoado, onde o objetivo é sempre estar trazendo uma palavra para abençoar a tua vida. Tem vários podcasts lá também. Então fique à vontade, né? Nós somos uma família e o objetivo é crescermos junto, né, em Cristo Jesus. Então não saia daí que logo após a vinheta estaremos de volta com um podcast abençoado para a tua vida. Amém? Então, pessoal, voltamos e eu quero te apresentar aqui o meu convidado especial, né? Um irmão ali da nossa igreja, Assembleia de Deus, Diácono Ederson. Meu querido, seja bem-vindo. Como que você tá? Fala pra gente. A paz do Senhor novamente. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem e preparem-se para ser edificados através desse texto, desta palavra de Deus. Falou muito aos nossos corações e tenho certeza que vai falar com você também. É isso aí, ó. Glória a Deus. Irmão Ederson, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, estar aqui na minha casa mais uma vez para falarmos um pouco mais da palavra. Eu gosto muito de convidar os meus irmãos aqui e eu estou fazendo uma salada ali na Assembleia de Deus, né? Já veio 2 diáconos aqui já. Primeiro veio o Isaac, depois veio o Caleb, que hoje é presbítero, e hoje está aqui, Diácono Edson, para honra e glória do nosso Senhor, né? Eu pretendo fazer e trazer mais pessoas aqui para honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, meu querido, vamos já então para a palavra de Deus. Eu quero usar o texto base aqui para a nossa mensagem. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Vou colocar aqui no telão. E eu sei que é um texto muito conhecido por todos, mas eu creio que Deus vai falar aqui de uma forma simples, né, irmão Edson? Através da minha vida, através da sua vida, Deus usa cada um de uma forma. Eu creio que Deus vai explanar aqui algo para edificar o coração de todos que estão nos acompanhando, né? O meu e o seu coração, em nome de Jesus. Então, quero fazer algo diferente aqui. Eu vou ler o 24, 25, você lê o 26 e 27. Pode ser? Com certeza. Da palavra do Senhor vai dizer em Mateus, capítulo 7, versículo 24, o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, ela não caiu, irmão Edson. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha aí, glória a Deus, aleluia. Então, meu querido Edson, é um texto muito fácil, né? Compreensão. Eu acredito que todo leitor que lê esse texto já consegue receber a mensagem, né? É simples, é fácil compreensão, mas através desse mistério aí, Deus pode falar muito ao nosso coração, né? Para você também que está do nosso lado. E assim, esse texto aí, a gente pode analisar que são 3 pontos importantes, né, irmão Edson? Primeiro vai falar sobre as casas, segundo, provações, e o terceiro, que é o mais importante, que é o quê? A base, onde elas estão alicerçadas, né? Então, assim, quando a gente fala de provações, Diácono Edson, a gente pode entender que provação é algo que já faz parte da minha vida e da sua vida, né? Já é algo comum, não tem como a gente correr, né? Entrou no caminho estreito, pode se preparar. Vem provações atrás de provação.
Só que o que eu acho interessante é que provação não vem só para crente, não vem só para quem é filho de Deus. Vem para quem não serve a Deus, vem para todos. Só que o diferencial vai ser da forma que você está alicerçado, vai depender de como está a vida sua espiritual para saber lidar com as situações da vida, não é mesmo? Exato. Cada pessoa passa por diversas experiências e provações diferentes segundo o seu estilo de vida, segundo a forma que está a sua vida em Deus. Mas, de fato, provações, lutas, dificuldades, todos nós temos, não é mesmo, meu irmão? Exatamente. Todos nós vamos ter provações na vida. O diferencial e o conselho que eu te dou, eu só espero que você passe provações dentro da presença de Deus, que é isso aí que vai te dar força, vai te dar alegria, vai te dar esperança, porque Jesus sempre vai estar te sustentando nessa caminhada aí. Então, gente, uma dica que eu dou para você, nunca desista daquilo que Deus tem para tua vida por causa das provações que a vida vem apresentar para mim, que a vida vem apresentar para você e para você que está nos ouvindo, porque gostando ou não, provações é uma ferramenta que Deus usa, né, para nos capacitar, para nos amadurecer, para fazer a gente subir de nível. Não tem como a gente ficar isento de provações. Se nem os discípulos, né, os seguidores de Jesus foram isentos de provação, quem dirá eu, quem dirá você? Jamais. Né? Na verdade, todos nós temos aprovações se a gente for olhar o decorrer da Bíblia, da leitura sagrada de Deus, né? Os apóstolos, todos escolhidos por Deus e também não escolhidos, passaram por provações. É algo que nós passamos até mesmo para o nosso amadurecimento espiritual. É algo que tem em nossas vidas e não tem como. Todo mundo tem provações, todo mundo tem lutas, todo mundo tem dificuldades, mas aquele que tem o Senhor como rocha, como escudo e protetor dele, ele tem uma base em quem ele tem guardado a sua fé, a sua esperança e a sua motivação de vida está no Senhor. Então você tem um motivo maior para enfrentar seus problemas, ao saber que nas provações você não estará só, porque o Senhor está contigo. Exatamente. Irmãos, todos nós, todo mundo tem uma base, né? Aquele lugar que você fala assim, aqui eu deposito minha fé, aqui eu deposito minha esperança, aqui é a minha rocha, aqui é o meu sustento, sem isso aqui eu não sou nada. Né? E como a palavra diz, muitos confiam em cavalo, muitos confiam em carro, mas nós cremos que nós confiamos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? É Ele que nos sustenta. Só que, na minha opinião, assim, não tem nada melhor na vida para testar a base de alguém do que provação. Você concorda? Provação é a coisa melhor que tem para provar a estrutura de alguém. Olha, nas provações é bom porque você obtém experiências em diversas aprovações e pode ali ajudar o teu próximo que talvez esteja passando por algo parecido, não é mesmo? Semelhante, e ali né? Você pode estar indicando para ele algo que você fez espiritualmente, seja orar, seja buscar, seja pedir orientações a Deus para enfrentar aquele problema, aquela provação que você esteja passando. Então, meu querido, igual eu costumo dizer, que eu não vou ir muito longe, não. Acho que as provações mais comuns hoje em dia, que é o suficiente para testar a base de alguém, é só você dar para ela ausência de dinheiro, enfermidade, porta fechada, tentações, convites prazerosos. Não vou mais longe do que isso, não. Eu sei que existem mais coisas, mas essas no qual eu acabei de citar é o suficiente para testar a estrutura de alguém. É o suficiente para ver o que está dentro do seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Então não existe nada melhor do que provações para ver o que está cheio o teu coração, porque a própria palavra diz que Deus coloca a gente no deserto para ver o que está dentro do nosso coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, passando por essas provações, a gente realmente reconhece quem que é os verdadeiros e quem não são. Se muitas vezes tem pregadores que ficam sempre pregando para a igreja, né? Creia na luta, persevere, né? Tenha esperança. Mas será que ele mesmo vive o que prega? Será que ele mesmo tem essa convicção daquilo que está pregando? Será que ele já viveu isso?
Então, é assim, a gente absorve a palavra, a gente prega a palavra, mas quando a gente vai praticar, aí sim, você realmente vai ver se a sua estrutura está forte ou não, né? Então, assim, eu acredito que Deus é igual o professor quando está dentro da sala de aula. O professor, quando ele está na sala, ele está ali te ensinando a matéria, né? E quando ele vê que a classe absorveu toda a matéria, o que ele faz? Vai lá e aplica a prova. Exato. Deus é a mesma coisa. A gente tá indo para a igreja, tá lá, lendo a palavra, meditando, ouvindo sermões, né, praticando sobre os mandamentos, mas aí Deus fala assim, meu filho, acho que já absorveu muita palavra, agora eu quero ver ele na prática. A nossa fé ela é provada por Deus, né? Quando a gente está na caminhada, que a gente está fracos espiritualmente, a sua fé é provada. E você, estando ali firme no Senhor, a sua fé recebe uma aprovação de Deus. Sem provações, sem lutas, também sem bênção. Ah, irmão Edson, mas eu já recebi bênção e não lembro. Talvez você passou por provações há tempos atrás e Deus te abençoou em tempo oportuno. Então, servir ao Senhor, a base de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Porque essa parábola aí a qual nós estamos falando, a base é uma parábola contada por Jesus Cristo e a base é o Senhor. E um dos atos que leva a gente a receber as bênçãos do Senhor é a obediência aos mandamentos que ele colocou. A multidão que ouviu aquilo ali sair do Senhor, eles absorveram o quanto a obediência e estar firme no Senhor seria bom para eles. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, na prova, Deus fica em silêncio. Que dia que você já viu um professor dando dicas para os alunos diante da prova? Não vai dar. Né? Então, da mesma forma, Deus te aplicou a palavra, Deus te aplicou os mandamentos. Agora falando, não, eu quero que meu filho exerça aquilo que ele aprendeu dentro da igreja. Agora é o momento da prova. E no momento da prova é que Deus fica em silêncio. Assim como o professor na sala de aula, ele fica em silêncio para ver os alunos fazerem uma boa prova. Só que eu quero que você entenda, quando você está na prova, que você está orando, você está clamando a Deus, você fala assim, mas Deus está em silêncio, Deus não fala nada, Deus não responde. É exatamente por isso. Pelo fato de ele estar em silêncio, não quer dizer que ele perdeu o controle da sua vida, perdeu o controle da sua história. Não. Atrás desse silêncio, Deus está agindo, Deus está trabalhando, e no momento certo e oportuno, ele te dará a vitória. Só que quando Deus te coloca na prova, você não pode reclamar. Você tem que pegar reclamar e trocar por clamar. Então, você parando de reclamar e passando a clamar, eu tenho certeza que a vitória virá muito mais rápido da tua vida. Porque como aquele povo lá no deserto ficava murmurando, eles ficavam rodando lá em volta da bênção, Era para chegar em 3 dias, demoraram 30 anos, né, Edson? Por causa da murmuração. Talvez a bênção não chegou na tua vida porque você está murmurando, você está andando em volta da tua bênção e não consegue alcançar por causa disso. Em vez de você usar esse silêncio para clamar a Deus, você está usando esse silêncio para reclamar. Então, pegue reclamar e coloque clamar, que eu tenho certeza que as coisas vai produzir, vai frutificar através da tua vida em nome de Jesus. Então, aprenda que as provações você precisa enxergar com os olhos da fé, né, irmão Edson? Porque muitas vezes a gente está aqui, Edson, falando aqui, mas talvez a gente está pregando para pessoas que têm vários motivos para desistir. Vários motivos para chutar o balde, vários motivos para abandonar tudo aquilo que Deus te prometeu. Você já está sem esperança, você está sem expectativa porque nada deu certo na tua vida. Mas eu quero dizer para você, meu querido, da mesma forma que você já teve vontade de parar, desistir, eu já tive. Você já teve vontade de parar, Edson? Muitas vezes, inúmeras. E o silêncio de Deus, irmãos, a gente cabe a compreender que Ele é resposta também. Aguarde o tempo final, perseverando, buscando no Senhor, porque provações, para você ser aprovado em tempo oportuno, a bênção virá até você. Então você não tem que parar, não tem que murmurar, não tem que só reclamar, mas sim clamar ao Senhor para que Ele te dê estratégias para que você possa enfrentar aquele problema. Exatamente. Você não está só. Deus está contigo, Ele é o seu rochedo, Ele é o rochedo da tua casa.
Deus abençoa a tua casa e a tua família através de sua obediência, através de suas provações que você passa. Deus prepara a tua vida. Exatamente. Então, gente, não é vergonha a gente admitir que eu já tive várias vezes vontade de parar de existir. Claro, todo mundo que é chamado por Deus no meio do caminho sente medo, sente vergonha, sente incapaz, sente pequeno, mas isso não é motivo para eu e você querer largar tudo, jogar tudo pro alto. Nós estamos aqui dependendo de várias vezes, a gente já falou, não, eu tenho vontade de parar, mas nós reconhecemos, ainda fomos para a presença de Deus porque nós reconhecemos, porque se não fosse Deus, a gente já tinha parado, a gente já tinha desistido. A gente mesmo tendo vontade de parar, a gente vai para a presença de Deus porque a gente reconhece que sem Ele nós não somos nada. A gente mesmo tendo vontade de parar, a gente vai para a presença de Deus porque a gente reconhece que é Ele que nos impulsiona quando a gente tem desejo de parar, irmão Edson. A gente tem vontade de parar? Tem, mas a gente mesmo assim, a gente vai para a presença porque a gente sabe, não, lá que eu vou ser cheio, lá que eu vou ser impulsionado, é lá que eu vou ser renovado. Então por isso que eu preciso ir, para ganhar novas forças, porque a gente reconhece que se não fosse por Ele, a gente já tinha parado e a gente já tinha morrido. Talvez eu nem estaria aqui. Exato, a nossa força, ela vem de Deus. Quando ela acaba, né, a gente quer parar tudo. Quantas vezes, né? Mas a palavra do Senhor nos instrui, porque muitas vezes, quando estamos prestes a parar, a gente lembra que se colocou a mão no arado, a Bíblia vai dizer que não pode mais olhar para trás. E ao olhar para trás, eu percebi que não valia a pena eu abandonar tudo que eu vivo na presença do Senhor para voltar para trás, né? Então não tem como voltar, não é mesmo, meu irmão? Então, meu querido, olha, nós estamos aqui até usando esse texto, né, de Mateus, capítulo 7, versículo 24, né, como gatilho aqui para poder falar um pouco mais sobre provação. Eu sei que é um texto muito conhecido por vocês, mas é sempre válido a gente estar sempre falando, porque é algo que pode a gente estar falando aqui pode te edificar em nome de Jesus. E a palavra que a gente leu, a gente fala que duas casas, né, estão sofrendo grandes provações. Então, quando a gente vê casas aqui, eu acredito que as casas representam eu e você que está aí do outro lado. As casas aqui representam nós. Provações, todo mundo vai passar, né? Só que a base é o diferencial delas. A base é o que vai resultar o final e o desfecho da sua história, o desfecho da sua aprovação na tua vida. Dependendo de qual é a sua base, você vai prover, você vai ficar de pé diante da tempestade. Então aqui as duas casas, irmão Wesley, elas estão sofrendo algumas provações. Para ser bem específico, exatamente 3 provações, né, que são a chuva, o vento e os rios. Então assim, você já parou para pensar por que... Eu acho que foi tão interessante isso, específico, que Deus, ele não foi injusto com uma casa e com a outra não. Porque ele poderia deixar 10 provações e atacar uma e a outra 5, ou vice-versa. Por que uma poderia sofrer 5, a outra 8, ou outra menos, ou provações diferentes? Mas Deus foi tão específico que as mesmas provações que atacaram uma, atacaram a outra. Se a gente for olhar no decorrer da história, os 2 homens, né, o prudente e o imprudente, vamos dizer assim, todos 2 passaram pela mesma provação na parábola de Jesus Cristo. Todos 2 passaram pela mesma provação. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e ela não caiu. Não caiu. O que é que eu vejo nisso, meu irmão? Nós podemos recolher diversas informações nesse texto, que nem a obediência. O homem que é prudente, ele é obediente ao Senhor. E ele ser obediente, a base de toda a tua casa, da sua vida, é o Senhor. E como aquele homem, o exemplo é que ele pratica, ele vive para o Senhor. Então a casa dele está firmada no Senhor, que é a rocha. Então veio todas as provações, desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque ele é um homem prudente, um homem que vive firme na presença, firmado na rocha e na obediência, porque o próprio Jesus disse que aquele que ouve e pratica
estas minhas palavras. Ele é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio as adversidades, veio as provações, veio as lutas e ele passou por todas elas porque a base dele é o Senhor. Ele está com quem pode todas as coisas. Então, quando se trata do homem prudente, se trata disso. Já o outro homem, ele ouve, vê, mas não pratica. Ele ouviu as palavras do Senhor, ouviu e não praticou. Aí veio as provações, ele estava despreparado, ele estava só, ele não tinha firmamento. Então todas as dificuldades veio e bateu contra aquela casa. E sem firmeza, ela caiu. E foi grande a ruína daquele homem. E interessante que você falou, que essas pessoas que ouvem a palavra e não as praticam, é aquelas pessoas que vão para a igreja, ouvem a palavra, entram no ouvido, saem no outro. Aquelas pessoas que entram, vai para a igreja só para falar que está indo, para marcar a presença, né? Curtiu a semana toda na balada, na gandaia, e final de semana, não, eu vou para a igreja para mostrar que eu sou religioso, para falar que eu procuro ser certinho e tal. Mas elas estão lá, mas não estão vivendo o que a palavra pede para viver, né? Então esse é o homem insensato que ouve, mas não pratica. Então, quando a gente vai lá para a igreja, ouve, o culto foi bem, essa palavra foi boa, mas você não vive, o que está te edificando? Não está te ajudando em nada, você não está sendo cheio. Né? Sendo que a palavra fala que é obediência que faz você ficar mais forte. É quando você jejua, é quando você relaciona com Deus, é quando você tem um coração quebrantado, é quando realmente você vive a palavra de Deus. Então, por isso tem muita gente caindo, porque não tá vivendo a palavra. E por isso que a palavra fala, o povo perece por falta de conhecimento. Exato. Muitos vão, né, para marcar a presença, para estar ali, até mesmo em busca de algo. Mas o que elas estão ofertando para o Senhor? Estão ofertando a sua adoração verdadeira? Estão obedecendo? Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, considerá-lo-ei como um homem sensato. Ou seja, muitos vão, ouvem, mas não praticam. Quando sai, não é mais a mesma coisa, só é cristão ali na igreja. Não é assim. As nossas vidas têm que ser pautadas e vividas para Deus. Vivida para Deus em obediência, porque a sua obediência atrai bênçãos de Deus. Claro que vai ter provações para ter amadurecimento espiritual. Por isso passamos por provações e lutas, mas sabemos também que o Senhor está conosco e se tem luta podemos aguardar a vitória vem do Senhor. Seja um amadurecimento espiritual, seja uma experiência nova de vida, não é mesmo? A experiência e vitória, bênçãos vêm do Senhor, mas tem que ter obediência. Exatamente. Muitos estão ali como aparência, né? Você falou no gatilho-chave. Muitos querem ir lá só para receber. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo. Aí quando recebe, vai embora. Esses aí nem criam raízes. Mas só que o gostoso é na hora da aprovação. Que você vê ali, ó, a pessoa gemendo, a pessoa chorando, né? A pessoa quase se matando, porque não tem base nenhuma. Não tem vida nenhuma com Deus, só tá lá no oba-oba, só tá lá para prosperar, só tá lá muitas vezes. Uns vai lá só até mesmo para comer, só vai para as festas, só vai para aquilo, só vai para aquilo. Então você que faz isso, você não está criando raízes. E se você não tem raiz, o vento vai bater, meu irmão, vai te arrancar do solo mesmo, né? Você gostando ou não, você vai passar, vai bater cabeça, você vai sofrer. Então, você que hoje tem oportunidade, não desperdice esse tempo, não. Vai para a presença, não com o intuito só de crescer, só de querer as coisas, só de ganhar. Não, vai para criar um relacionamento. Vai com as suas fragilidades, vai com os seus erros, vai com as suas falhas. Porque Deus, ele fala assim, ó, o meu poder se aperfeiçoa através da sua fraqueza. Né? Então, se você se sente fraco, é isso mesmo que atrai o olhar do Senhor para a tua vida. Vai para lá que ele vai te amadurecer, vai para lá que ele vai te forjar, vai para lá que ele vai fazer você crescer, né, na fé, em nome de Jesus. Então a gente tem que parar de querer ficar ali só no artificial, né? Não deixa que nada tire você da presença do Senhor. Seja a dificuldade, nós somos falhos e erramos. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, se você não crê que o sangue de Jesus Cristo te lava, te purifica de todo o pecado,
para você recomeçar sua vida com Deus, você vai olhar para as suas falhas, para os seus pecados e não vai servir ao Senhor. Porque vai só puxando para baixo, mas você pode mudar essa visão. Você pode dizer assim, não, a partir de agora eu vou servir ao Senhor, vou abandonar isso, porque não tem como caminhar sozinho. Caminhar sem Deus é caminhadas escuras. A palavra vai dizer que lâmpadas é para os nossos pés, é a palavra. E como firmar na rocha? É lendo a palavra, é orando, é meditando, é jejuando, não é mesmo? Mas você não precisa tomar ali as suas 24 horas nisso, porque temos trabalho, temos outras coisas, mas no trabalho você pode estar meditando num versículo, meditando numa palavra, porque isso te deixa alerta. Quando qualquer coisa ruim chega, você está alerta através da palavra de Deus, você está com os olhos abertos espiritualmente, com a visão curada, não está com surdez espiritual para ouvir a palavra de Deus. Você pode estar meditando nela em silêncio. Então, firmamento é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, Edson, é que, igual, como eu estava dizendo, são 3 provações que atracaram a casa na rocha e 3 provações que atracaram a casa na areia. Né? Aí eu falei, mas por que uma... Só foram 3, por que uma não foi 5, outra foi 3, uma diferença assim? Sabe, para quê? Para que Deus foi tão inteligente para não abrir a brecha para o homem dizer se uma casa caiu porque sofreu mais aprovações do que a outra. Uma casa ficou de pé porque as provações que combateram ela foram mais leves do que a outra, ou vice-versa. Mas não, o mesmo test drive que foi feito em uma foi feita na outra. 3 que atacaram essa, vai ser as mesmas que atacaram essa, vai atacar essa aqui também, para não ter essa indiferença do povo falar, não, foi diferente, as lutas foi diferente, as provações foi diferente. Mas só que o objetivo desse texto não é chamar a nossa atenção para as provações, mas sim para a base que está sustentando. Ou seja, o que ele está dizendo? Não importa se é 10, se é 20, se é 15 provações que estão caindo sobre a sua casa. O importante é que se a sua casa, a sua vida estiver em cima da base certa, que é Jesus de Nazaré, você vai suportar todas elas. Pode vir chuva, pode vir ondas, pode vir terremoto, pode vir qualquer coisa para abalar a sua estrutura. Gente atacando, gente perseguindo, gente difamando seu nome. A crise está batendo na porta, o divórcio, qualquer coisa que esteja te batendo, qualquer coisa que esteja te afligindo. Se a sua base for Jesus de Nazaré, meu querido, nada vai conseguir te derrubar. Não importa quantas provações vêm, o que importa é se a sua base for Jesus de Nazaré, o único suficiente que pode fazer infinitamente mais daquilo por você. Por que tem gente caindo? Porque param de olhar para a base e estão olhando só para as provações. A aprovação está batendo, a aprovação está vindo, mas você está olhando para a aprovação ou para Jesus que está te sustentando? Muita gente está caindo porque tira os olhos de Jesus e olha para quem está batendo, para quem está perseguindo. Então, assim, se você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as tempestades, para os ventos, para a tribulação, você vai afundar. Então, olha para Jesus, olhai somente para o autor e consumador da sua fé, que a palavra diz, olhai somente para Jesus, é Ele que vai te dar o sustento, não é isso, Edson? Exato, precisamos ter o firmamento, a certeza de que o Senhor é para conosco. Não é só nós que estamos passando por essa luta, por exemplo. Jesus, em sua sabedoria eterna de santo, de Deus, porque ele é Deus, o próprio santo, né? Jesus Cristo. Ele fez isso exatamente para não dar dissensão entre as pessoas, para os discípulos, para aqueles que estavam ouvindo a ele, não dizer que foram mais lutas para uma casa, por isso que ela caiu. Então, por isso ele colocou o mesmo grau, o mesmo nível de dificuldade para os 2 homens ali, enfrentar as dificuldades dele, as lutas dele, as provações dele, para que uns não culpassem a segunda casa por ter caído, ou a primeira, para não dizer que a primeira tinha menos provações. Então ele colocou os mesmos obstáculos e mostrou para o povo o que é realmente estar firme na rocha, estar firme na presença, estar firme com Deus. Então, irmão Edson, uma coisa também que eu falo sem medo de errar. Eu tenho certeza
que as provações que o irmão já passou na vida, eu sei que você já passou momentos muito difíceis, eu também já passei muitos momentos difíceis. Eu acredito que pessoas já chegaram para você e perguntaram: irmão Wesley, como que tu consegue passar por isso e ainda continua servindo a Deus? Eu não sei se alguém já falou isso para você, mas para mim já falaram. Pessoas que me viram passando por um momento muito difícil na minha vida, né? E essa pessoa olhou para mim e falou assim, e eu conversando com ela, sorrindo, ela falou assim: cara, como que você consegue sorrir passando por isso? E simplesmente a minha resposta foi o quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Falei para ela: sabe o que está me ajudando a sorrir nesse momento difícil da minha vida? É porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não esperei a tempestade vir na minha vida para me procurar a palavra, para me procurar ser cheio. O segredo para mim, você ficar de pé, é se encher antes, é se preparar antes da tempestade. É por isso que a casa na areia caiu. Ela não investiu no seu alicerce, ela não investiu na sua base. E quando vieram a tempestade, os ventos, as ondas, grande foi a sua queda. Mas só que a casa que ficou de pé, ela se preparou. Falou: não, vou ser prudente, vou edificar minha casa na rocha, porque se algum dia vier alguma tempestade, eu permanecerei de pé. Então, a gente não tem que esperar a luta bater na porta, a doença, a enfermidade, para você ir até Jesus. Você tem que investir antes, você tem que procurar antes, você tem que ir lá. A gente vai, diariamente, toda semana, quarta, sexta, domingo, estamos lá buscando, alimentando, participando dos estudos, ouvindo as palestras, ouvindo as palavras de Deus, para a gente ser sábio. Falar assim: não, eu ouvi a palavra do irmão, eu ouvi aquela palavra semana passada, então eu preciso aplicar ela. Eu preciso viver o que foi pregado. Então é isso que vai nos dar sabedoria para lidar com as diversidade da vida e as provações da vida, né, Ezio? Exato, como o irmão disse, né? Muitas pessoas já falou como é que você consegue estar passando por tudo isso. Houve um certo período na minha vida que eu saí de um aluguel e passei para outro, mas era documentado, né? Tinha contrato. E eu continuei pagando o aluguel das duas casas e nada me faltou. Tudo isso com apenas um salário. E orando ao Senhor e pedindo ajuda, pedindo estratégia. E no final, a última casa, o dono, eu fui lá conversar com ele, porque eu iria atrasar, o pagamento não tinha caído. Aí ele me disse assim: essa última parcela você não precisa pagar, não. Eita glória. Então eu já entendi que o meu firmamento estava em Deus, que Deus jamais iria me abandonar nessa caminhada. E aí muitas pessoas perguntavam: mas o contrato não venceu, você já está em outra, como é que você está dando conta disso com um salário só? Eu falei para ele: não, porque o Senhor, o meu Deus está me ajudando. Todos os dias orava, buscava, pedia estratégia, pedia ajuda. E no final, a última parcela para mim foi um grande milagre de Deus. O pagamento não ia cair, a empresa afirmou que ia atrasar, ia demorar. E quando eu fui conversar com ele que eu ia atrasar para pagar o último mês, ele disse que não precisava mais pagar. Então Deus age na sua vida a partir de sua obediência. Através de suas provações, você deve entender que você não está só e que algo vai vir através disso. Seja uma experiência, seja um milagre, seja bênçãos para a sua vida. Como é que você vai receber bênção se você é desobediente? Se você não vive firmado em Deus todos os dias? Não precisa esperar as dificuldades bater na porta para ir buscar a Deus, não. Mas sim servir ao Senhor com alegria antes, para quando chegar essas provações, você ter a certeza que Ele está contigo. E se Deus está contigo, você não tem nada que temer. Ainda que suas provações demorem anos para serem resolvidas, o Senhor está contigo. E você vai resolver ela. Glória a Deus. Mas, e por incrível que pareça, tem gente que dá desculpa para não ser crente por causa das provações. Já falaram isso para você? Que para mim já falaram uma vez, falou assim, até um parente meu falou assim: não, eu não quero ser crente não quero ficar direto dentro da igreja não, para mim ficar sofrendo mais prova não. Para quê? Eu prefiro ficar na minha zona de conforto, tranquilo, que eu não tenho tanta luta, não tenho tanta perseguição. Eu falei com ela assim: bobagem sua, eu sei que tá perdendo. Porque eu penso assim, eu prefiro ter uma vida exausta, cansativa, passando provações na presença de Deus, para que um dia eu consiga lutar e conquistar a minha salvação, do que eu ficar sentado no meu sofazinho, na zona de conforto, não incomodando, e ir pro inferno. O que é melhor, ir pro céu ou pro inferno? Pro céu, Ué, e tem gente que quer ir pro céu
sem lutar, cara, sem perseverar, sem um esforço, quer ficar na zona de conforto. Ah, não vou ser crente não, porque eu vou passar por provação. Ah, me poupe. Quem tá perdendo, se você tá pensando... repense nesses atos seus, não compensa. Porque eu prefiro passar provações dentro da presença do que passar provação fora da presença. Todo jeito, as provações vão vir. Vão vir, exatamente. As pessoas têm que entender isso, irmão. É melhor passar provação tendo consolação do Espírito Santo, né, com Jesus do seu lado, você recebendo a paz que excede todo entendimento, porque é lindo se ver um crente que tem a paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar desabando a cabeça dele, mas ele está sorrindo. Ele sabe onde está o firmamento Ele dele. sabe. E você sabe onde está o seu firmamento? Exatamente. O firmamento tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus, servir antes, porque quando as provações chegar, a tua casa está firme na rocha, para que nada se levante contra ela e ela esteja sem firmamento. Aí o primeiro vento que vier, bate e ela cai, porque ela não tem firmamento, ela não foi preparada, ela não foi firmada naquilo. Então, ela não está preparada para aquele tipo de situação. Então, Exatamente. por isso, qualquer luta que vem, já tira fora. Exatamente. E o diabo gosta de colocar aprovação nos novos convertidos, tá? Aquele que tá dando os primeiros caminhadas aí, ó, os primeiros passos, né, novo de convertido, ele é bombardeado, porque o diabo vai, ele não tem tanta força ainda, então eu vou atacar o máximo possível para ele ver que aquilo ali é uma área cheia de mina, cheia de bomba, e ele vai ficar com medo e vai recuar. Os ataques espirituais, né, eles estão, como eu posso dizer, em nossas vidas. No início, vou dizer experiência minha, né, para não citar outras experiências. Eu comecei recebendo bênçãos do Senhor. Só que depois veio as provações, veio os vícios que eu precisava desfazer deles, e veio as tentações, veio as provações. Mas mesmo assim eu continuei, e depois daquilo eu fui abençoado por Deus. Eu recebi bênçãos do Senhor. Então, ou seja, na sua provação você não está só. Deus está contigo, irmão. Você não tem que desistir pela primeira luta que aparece no seu caminho, não. Exatamente. Tem uma situação muito engraçada, essa que eu costumo visitar algumas igrejas aqui em Confins. Aí teve uma irmã lá de outra congregação que eu vi ela entrando dentro da minha loja. Aí ela tá ali comprando umas mercadorias e tal. Eu senti no coração de perguntar a ela como que ela tava, que já tinha umas 2 vezes que eu tinha ido na igreja e não tinha visto ela lá. Aí eu perguntei, irmã, como que você tá? Você tá firme lá na igreja? Aí ela tá assim, não, Michael, não fala comigo de igreja não. Tô muito desanimado, eu resolvi sair porque eu tava passando por uma prova muito grande. Aí aquilo me deixou espantado, né? Uai, mas saiu porque tá passando prova? Mas é aí que ela tinha que persistir, né? Se tá incomodando o inferno, com certeza tá no caminho certo. Vai sofrer provações. Aí Deus falou assim, pergunta ela por que ela saiu. Aí, mas por que você saiu, senhor? Eu falei com ela, mas é por causa da provação que você tinha que ficar. Aí ela não queria se abrir. Não, é por causa de vários motivos aí, eu resolvi sair. Aí Deus fala pra ela assim, então beleza, você tá saindo da igreja porque você teve provação. Ela, sim. Agora deixa eu te perguntar, depois que você saiu da igreja, a provação acabou ou continuou? Obviamente continuou, porque tem do mesmo jeito. Aí ela falou, continuou. Aí eu fui e perguntei pra ela, engraçado, então seja sincero, então você achava que a igreja era o problema. Você saiu dela. Se o problema não resolveu, então o problema não é a igreja? Tá assim, é mesmo, né? Não parei pra pensar nisso. Então, ou seja, continua. Eu falei com ela, volte pra onde você nunca deveria ter saído, mulher. Volte pra presença, porque aquele que pode fazer esse problema resolver muito mais rápido é Jesus. Você tá afastando, em vez de aproximar dele, é ele que vai te dar solução, é ele que vai te dar estratégia. E a pessoa só tá, infelizmente, é triste de dizer, mas a vida da mulher só fica na desgraça. Só fica na vida ruim, só vê a pessoa andando pra trás. Não quer melhoria, não quer, Edson, não quer. Sabe, às vezes você fica difícil falar com as pessoas e as pessoas não querem ouvir, não querem receber, tá com o coração duro e fica vivendo uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida de pobreza, uma vida de tristeza. E só fica reclamando, as coisas não tá boa, mas não quer buscar Jesus, irmão. Só quer ficar na zona de conforto, não tem como. As provações, elas vêm
Mas se você passar por elas, após passar por elas com o Senhor, é vitória. É mais uma dificuldade que você passou. Quantos momentos difíceis em nossas vidas nós vencemos? Para pensar aí num momento difícil que você passou e hoje você está aí. É porque Deus te sustentou. É porque o Senhor te sustentou. Mesmo você sem o firmamento, por misericórdia, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Então, por que não servir? Por que não firmar em Deus agora? E preparar? Porque quando as provações chegar, nós sabemos seguir o que Jesus seguiu. Imagina o que Jesus passou. Imagina o que o Senhor passou. Imagina se Jesus Cristo tivesse abandonado o seu caminho ali pelas diversidades, pelas provações que ele passou. E é bem diferente dos tempos atuais, tá? É bem diferente dos tempos hoje, o que Jesus passou. E que os discípulos também passaram, cara. Passaram Todos também. que seguiram Jesus. Eu duvido a tua vida, a minha vida, ser tão ruim como as dos discípulos foram, com as provações da vida. Quem é a minha provação? Chegar perto que a provação dos discípulos que eles enfrentaram antigamente, irmão? Que eles perseguia, eles eram perseguidos, eles apanhavam, né? Eles eram presos, eram ameaçados de morte. Irmãos, quem é isso? Quem Eles eram jogados, né, na arenas para leões. Era queimado vivo, era pendurado em estacas. Será que hoje, essa geração, a nossa geração de hoje, Geração suportaria? Nutella. Hoje é a geração Nutella. Será que essa geração de hoje suportaria? Isso aí é que é dificuldade naquela época. Hoje em dia nós temos algumas lutas, dificuldades, mas olha naquela época. Aquilo lá que era dificuldade. Mas pela graça e misericórdia de Deus. Pedro, sendo preso, sabendo que ia morrer no outro dia. Quem que nós ia dormir, igual Pedro dormiu? A geração de hoje ia ficar só murmurando. é aí que eu falo para você. Ele estava firmado aonde? Pegou, né? É aí que nós devemos firmar no Senhor. Pega essa visão. Tantos exemplos dentro da palavra de Deus que nós podemos seguir. Paulo e Silas. Exato. Nós temos tantos exemplos de homens valentes que continuaram a obra e não pararam. Por que você quer parar diante da primeira dificuldade que surge no seu caminho? Exatamente. Eu acredito que as pessoas dão essa desculpa, sabe por quê? Porque elas querem criar barreiras para não estar dentro da igreja. A maioria dos jovens hoje em dia é isso. Quer colocar desculpa, quer colocar obstáculos ou empecilhos dentro da igreja para não estar lá dentro. Por quê? Tem que abrir mão de várias coisas. Tem que abrir a mão da vida medíocre, abrir mão da vida de pecado, né? Então ela sabe, não, vou ter que abrir mão disso, vou ter que afastar disso, vou ter que afastar de fulano. Eu prefiro colocar um defeito dentro da igreja para mim usar como defesa para não estar lá. A realidade hoje, infelizmente, é essa, irmão. Se formos olhar, irmãos, toda a igreja, vamos dizer assim, tem falha porque ela é guiada por homens de Deus. Mas os homens, nós, né, seres humanos, nós temos falhas. Então, se eu não consigo ser perfeito, por exemplo, eu vou errar em alguma coisa, alguém na igreja vai errar também em alguma coisinha ou outra, certo? E eu não sou perfeito para exigir a perfeição. Às vezes as pessoas costumam estar esperando aparecer algo ali para ela sair da presença. Exatamente. Elas não querem seguir porque é difícil, tem que abrir mão de muita coisa. O caminho é mais estreito, a palavra vai dizer, e poucos são os que encontram o caminho que leva para a salvação, porque ele é estreito, é difícil. E eu acho desnecessário as pessoas que ficam apontando defeito naquilo. É como se elas se achassem perfeitas. Né? Eu penso assim, a pessoa que fica exigindo coisa demais dentro da igreja, ela deve ser perfeita demais, né? Então eu quero dizer para você, não existe igreja perfeita. Caso contrário, se você um dia achar uma igreja perfeita, saia de lá, porque se você estiver lá dentro, você vai estragar ela. Porque a igreja perfeita, a única que eu conheço, está onde, Edson? No céu. É a única igreja perfeita no céu. Agora, igreja aqui na terra são todas sujeitas a falhas. São seres humanos cheios de falhas, cheios de problemas, cheios de defeitos, que precisam ser lapidados, precisam ser transformados. Então, quando a gente está lá, a gente vai ver cada um tendo seu processo de libertação.
Só que no meio do processo, todo mundo tinha lá, olha o defeito, aquilo, olha aquilo. Irmão, você não vai ficar. A Bíblia fala, né, que se houver algum varão perfeito, para você se apartar dele, porque o único que é perfeito é o Senhor. É Jesus, ele é perfeito. Ele não falha e ele não falhou, não falha e não erra. Ele é perfeito. Então, quando for observar esses erros, olha para Jesus. Ora para aquela pessoa. Ora e pede a Deus para que ela venha observar, venha conhecer aonde é que ela está errando, para que ela pare. Vai fazer uma oração, vai pedir Deus para abençoar a vida dela. Não é mesmo? Exatamente. E isso você vai estar cooperando muito mais na vida dela, em silêncio, orando, pedindo a Deus para que ela venha mudar, para que Deus venha abençoar ela, para que ela venha obter o conhecimento da palavra, que aí já não vão errar tanto mais. Exatamente. Igual eu falo para você que reclama muito aí. Ah, que lá dentro é mentiroso. Então pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço, vai lá para essa igreja que está cheia de mentiroso e seja o exemplo, seja o verdadeiro. Mostre como deve ser o exemplo. Ah, lá dentro a gente tá roubando. Então pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço, vai para dentro dessa igreja e mostra a eles o seu exemplo de ser uma pessoa honesta. O negócio não é ficar botando defeito de fulano, de ciclano, não. Então seja o exemplo. Seja o exemplo. Entendeu? Então, assim, cara, é difícil demais essa geração que hoje quer abrir mão de qualquer coisa por causa de pessoas. Essa é a realidade de hoje em dia. Né? Aí, quando sofre as provações, querem achar um culpado. Muitas vezes colocam a culpa em Deus. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, Deus, os irmãos da igreja não ligam para mim para saber como que eu estou. Os irmãos da igreja não me procuram, irmão. Vai caminhar. Quando eu tive fraco, eu não fiquei esperando a igreja vir atrás de mim, não. Não, quem está precisando sou eu. Então eu vou. Entendeu? Eu vou atrás. Na verdade, as provações vêm mesmo. Vem. E a gente tem que tomar um devido cuidado ao querer questionar a Deus sobre tudo. Algumas coisas, sim, Deus nos dá respostas maravilhosas e nos instrui no que é que nós estamos errando para que nós mudamos, para que nós venhamos sair daquilo. Mas provações se veio, meu filho, coloque na sua mente, meu irmão, é bênção para você que vai vir depois. Eu costumo dizer que provações é sinal de bênção chegando, né? É sinal de bênção. Tem coisa nova vindo por aí. Tem coisa nova. Vai orar, vai pedir a Deus força para continuar. Exatamente, é isso aí, mano. Essa aí é a visão. Igual, por exemplo, aqui, por exemplo, tem aqui, ó. Eu peguei a imagem aqui de uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia já destruída, né? E ali as ondas batendo na rocha e a casa intacta, né? Então, assim, por que uma casa caiu? Porque não tinha base. Por que uma casa ficou de pé? Porque tinha base sólida, né? Então, essas duas casas representam os dois tipos de pessoa hoje. E hoje, irmão Edson, infelizmente, tem muita casa que já caiu e ainda continua caindo. E se hoje essas casas pudessem falar por que tá caindo, muitas diriam, eu tô caindo porque o divórcio bateu, eu tô caindo porque a enfermidade veio na porta, eu tô caindo porque a porta fechou, eu tô caindo porque eu separei de fulano, eu tô caindo porque eu perdi fulano, a pessoa que eu tanto amava, eu tô caindo porque eu não consegui realizar meus objetivos, não consegui realizar os meus sonhos, eu tô caindo porque Deus tá demorando a trazer a bênção pra mim, tá caindo por vários e N motivos. Mas, na verdade, eu tô caindo, você sabe por que você tá caindo? Porque você tá orando pouco. Porque você não está procurando ter um relacionamento verdadeiro, você não está procurando ter intimidade, você não está jejuando, você não está se consagrando, você não está separando. Por isso que você está caindo, porque você tá vazio de Deus. Né? E a única maneira de manter o inimigo fora é mantendo Cristo dentro de nós, irmão Edson. É santidade, né? Nós precisamos continuar orando, não podemos afastar de Jesus por nada. Não deixe Jesus por nada. Não largue a presença do Senhor por nada. Porque nós afastamos de Jesus quando pecamos. Mas quando oramos e buscamos nos santificar, nós estamos aproximando dele de novo. Exatamente. Então, ou seja, continue servindo ao Senhor. Não deixe que nada nesse mundo te tire da presença de Deus. Não deixe que nada te impeça de servir ao Senhor. Exatamente. Então, tem muita gente caindo, tá. Mas tá caindo por quê? Porque tá ouvindo a palavra, mas não tá praticando. É essa a sincera razão porque você tá caindo. Igual uma vez, irmão, que eu tava muito fraco na igreja,
Muitos anos atrás, eu tive frio espiritualmente. Acho que foi o mês que eu fiquei mais longe da igreja, foi praticamente quase um mês sem ir pra igreja. Os irmãos vieram atrás de mim perguntando: e aí, irmão, como que você tá? O que você tá arrumando? Que você sumiu da igreja e tal? Eu falei assim: não, irmão. Eles perguntaram: alguém da igreja fez alguma coisa com você que te deixou magoado? Eu falei assim: não. A gente tem que ser humilde e entender que a gente tem que pegar a nossa responsabilidade, a nossa frustração e colocar em cima das pessoas. A gente tem que parar com isso. Ah, porque eu tô saindo da igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, quando me perguntaram, sabe o que eu falo? Eu falei: não, o problema sou eu. Tô desanimado, eu tô fraco, eu sei que eu conheço a palavra, eu tô errado, eu tô sujeito a perder minha salvação. Onde eu tô não é uma zona confortável. Realmente, eu não culpo o pastor, não culpo ninguém lá da igreja, viu, irmão? Pode ficar tranquilo, mas eu vou voltar. Eu sei que eu tô errado, eu tô orando pouco, por isso que eu tô assim. Seja humilde e reconheça. O problema sou eu, não é os irmãos da igreja, irmão. Volte para os caminhos do Senhor. E se alguém te feriu, um exemplo, né? Claro, não estou dizendo que aconteceu, não custa nada você chegar e procurar um obreiro, um presbítero para conversar, porque tem irmãos de Deus para te instruir. Nós somos falhos, nós vamos errar. Às vezes, irmão, uma palavrinha que nós falamos pode acabar deixando alguém triste, isso acontece. Demais. Então procura um obreiro, procura um presbítero e converse, porque aí juntos em orações resolvemos isso. As pessoas têm que aprender isso. Ouvir o que é bom, reter o que é bom, o que não for, jogar fora. O que não for bom, descarta. Descarta. A própria palavra fala isso, né? Aí a pessoa vai lá para o culto, ouve a palavra e mete a lenda. Não, mas o pregador falou tanto de asneira lá, tanto de besteira. Aí o pregador só fala de dinheiro, o pastor só fala de dinheiro. Irmão, entra no ouvido, sai no outro, mas você tem que continuar congregando. Tem vários pregadores para você ouvir, várias pessoas para você ouvir. Agora você vai justificar a sua ausência, o seu afastamento. Porque só falam besteira, só pregam isso. Ué, guarda o que é bom, o que não for, joga fora. Se as pessoas entendessem que esse trabalho é espiritual e é de Deus, elas não abandonariam a obra do Senhor por causa do homem. Porque a obra, o que nós fazemos é para Deus. Exatamente. E o homem é falho. Claro que nós obedecemos, né? Nós obedecemos os liderados, os que estão acima, né? Que tem um patamar como pastores. Claro, devemos obedecer e respeitar, sim, mas a obra é do Senhor. Não deixe o homem te impedir de servir a Deus. As falhas humanas te impedir de servir ao Senhor. Por quê? Da mesma maneira que tem os servos de Deus te abençoando, o inimigo também quer nos tirar da presença de Deus. É uma luta espiritual. E é orando e buscando a Deus que nós recebemos forças do Senhor para enfrentar esses momentos difíceis. Exatamente, irmão. E é o lugar que você vai mais ver defeito é dentro da igreja. A gente tem que colocar isso na cabeça. E eu já coloquei isso na minha. E é isso que tem me feito ficar e perseverar onde eu estou hoje. E muitas pessoas perguntam: mas por que você está lá na Assembleia ainda? Irmãos, eu só estou olhando para Jesus, não estou olhando para os erros das pessoas, não. Então, assim, você acha que o diabo está interessado em fazer você ver defeito fora? Não vai fazer você ver defeito aqui na rua, no mundo, nas festas. Não, vai fazer você ver defeito dentro da igreja. E é um lugar onde você tem que ir para melhorar. Aí você vê os defeitos e fala assim: não vou voltar aqui mais. É o diabo trabalhando. É o diabo trabalhando aí, ó. Fazendo você enxergar só as coisas ruins dentro da igreja. Mas e as coisas boas? As pessoas não têm mania. Falam: não, aquilo lá foi tão bom, foi tão bom. Só fala as coisas ruins, irmão. Vamos lá. Quantas vezes eu fui para a igreja abatido para servir ao Senhor? Porque eu sei que eu sirvo a Deus. Obedeço os líderes, é claro, mas sirvo ao Senhor. Quantas vezes eu fui abatido, desanimado, e após ouvir uma palavra de Deus, eu voltei renovado. Sexta, agora eu estava exausto, eu não queria ir. Mas falei: não, eu vou lutar contra a carne, vou servir ao Senhor. E quando eu cheguei lá, eu recebi uma palavra de Deus, que eu voltei para casa firme. O que eu quero dizer com isso? A casa que estava sobre a rocha do homem prudente, obediente, é obedecer. Ele foi obediente, ele ouviu as palavras e praticou. A rocha é Jesus Cristo, a casa dele sobre a rocha. Isso representa tanto espiritualmente como físico. A casa caiu fisicamente, que estava sobre a areia. Mas espiritualmente o homem estava firme no Senhor. Ele sabia que servir a Deus era o melhor para ele. Ele tem a proteção divina com ele. Buscar ao Senhor é só ganho. Exatamente. E as pessoas têm que entender isso, né? É quando a gente tá ruim mesmo que a gente tem que ir.
Né? Já aconteceu isso com você, já aconteceu isso também comigo. É tão gostoso que você vai dizer, não, velho, eu tô desanimado, cara. Aí você chega lá, você é renovado. É incrível. É Eu, incrível. Você vai assim, ah, não, é hoje que eu vou parar. É hoje que eu vou desistir. Aí Deus vai lá, você não vai parar. Aí vai lá e usa alguém pra falar algo diretamente pro teu coração. Né? Por isso que a palavra fala que a fé vem no quê? Em ouvir a palavra de Deus. eu costumo dizer, né, tem um sofá lá na minha casa que toda vez que eu chego bem cansado, eu sento nele, descanso um pouco. Aí, falando com o Senhor, Deus me tocou algo. Esse sofá se chama comodismo. Não se acomode por causa do cansaço. Claro, não estou dizendo para a gente se matar também, né? Devemos sim descansar, mas deixar de fazer a obra de Deus porque eu não quero sair do sofá. Um exemplo, se chegar do serviço o dia todo difícil, se você sentar naquele sofá por 10 minutos, você não serve a Deus nesse dia, você não vai congregar. E a Boa. própria Bíblia diz: congregai-vos. Congregar é ordem do Senhor. É Deus que ordenou. Ficar em comunhão ajuda muito, né, irmão? É Comunhão. como uma corda de 3 gumes, ela não rebenta fácil. Você sozinho, você é muito fácil você cair. Mas você tem irmão ali do seu lado, te ajudando, te dando uma palavra de ânimo, coragem. Você consegue perseverar mais, né? É uma palavrinha para o seu ânimo se levantar, porque aquela palavra vem de Deus. Aquela pessoa usa algo da parte do Senhor e usa uma palavrinha que a fala contigo e sai. E você entende na hora que o Senhor está te chamando para um propósito maior. Então, o que é que nós estamos esperando para dar o nosso primeiro passo em direção a Deus? É, isso é forte. O que você está fazendo, hein? Em direção ao Senhor, você está dando seus passos? Ou você está com medo das provações que você vai enfrentar? Meu querido, se Deus te chamou, Ele te garante recursos para te dar solução, estratégia e vencer todas as provações que se levantaram contra a tua vida. Então, se você está com medo, perca esse medo em nome de Jesus. Cai por terra esse desânimo, esse medo, porque Deus te deu. Ele não te deu espírito de temor, mas Ele te deu espírito de ousadia. Aprenda a desfrutar dessa ousadia que está dentro de você, esse leão que está querendo rugir e sair para fora, irmão. Em nome de Jesus, para de ter medo, né? Então, assim, como eu disse, muita gente caiu, tá caindo porque não tá orando, não tá lendo a palavra, não tá jejuando, não tá consagrando, por isso que você tá caindo. Porque um crente de verdade que está alicerçado na rocha, tempestade nenhuma consegue tirar, dor nenhuma consegue tirar, perda nenhuma consegue tirar, crise nenhuma consegue tirar um crente de verdade da presença de Deus. Pode levantar inferno, pode levantar diabo, nada consegue tirar um crente que está raizado dentro da presença, que está firmada na rocha chamada Jesus de Nazaré. E ponto final. A estrutura só vai balançar, só vai estremecer um pouquinho, mas Jesus está fitando o controle. E olhando ali, né, a casa sobre a areia, muitas pessoas constroem ela de novo na areia e ela cai. E a gente pode observar que a gente deve aprender. Se cair uma vez, vou construir na rocha agora. A partir de agora vai ser na rocha, vai ser na presença de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui, eu e o Diácono Ezio, profetizando a tua vida. Talvez já caiu várias vezes, mas a partir de agora, nesse momento, você vai edificar a tua casa sobre a rocha. Declara que, olha, eu vou mudar de vida em nome de Jesus, eu vou largar os meus pecados, eu vou largar a minha vida, a minha rotina velha, aquilo que me afasta da presença, e agora eu vou construir minha casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, que você possa virar essa página aí, ó, essa bagunça, né, esse desânimo, essa depressão, vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ouviu esse podcast até aqui e essa palavra está falando no teu coração, escreva nos comentários. Eu vou edificar minha casa sobre a rocha a partir de agora, a partir desse momento, em nome de Jesus. Tá? Nós profetizamos na tua vida. Não aceite essa derrota, não aceite essa vida medíocre, essa vida de tristeza, essa vida de desânimo, em nome de Jesus. Jesus é a rocha que quer te sustentar. Aleluias. Não é mesmo, irmão Edson? Em nome de Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada pode. Nada nos separa. Nada. Todo momento que nós buscarmos ao Senhor, Deus vai estar lá para te ouvir. E tem até um versículo bonito que eu fiz questão de separar para você, comprovando isso, que nada pode nos separar. Está aqui, ó, Romanos 8, 35 ao 39. É um versículo que é específico. Nele fala para você que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada.
O que vai dizer para mim e para você? Olha, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador. Olha aí para você ver, irmãos. Que versículo mais maravilhoso é esse, que deixa claro para mim e para você que independente de que você venha enfrentar, dependente mesmo do que eu venha enfrentar, dependendo da provação que você esteja enfrentando hoje, nada pode te separar do amor de Deus, em nome de Jesus. Nada nos separa do amor do Senhor. Está na hora de nós... Estou falando não só de mim, como outras pessoas... tomar a decisão de dar o primeiro passo em busca de Cristo, em busca de vitória no Senhor, porque passamos por luta, mas nós estamos com Ele. Passamos por dificuldade, nós estamos com Ele. Perseverai e buscai ao Senhor, busquem a oração, ter intimidade com Deus. Se atentem em tirar uns minutinhos para falar com Deus todos os dias, de manhã, de tarde e à noite antes de dormir. E peça a Deus a bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua família, porque ele tem o poder de mudar e transformar a sua vida. Aleluia, em nome de Jesus. E, Diácono, inclusive, né, essas duas casas, aparentemente, elas talvez eram bonitas, né? O texto não fala, mas poderiam ser casas bonitas, maravilhosas, mas... Eu queria que você respondesse. Você acha que a aparência sustenta alguém? Aparência? Mantém alguém de pé? Não. Mas eu tenho outros pensamentos em questão disso. O que faz a nossa aparência ter um brilho maior é o Espírito Santo de Deus. É Jesus. Então, meu filho, esse brilho que vem de nós é do Senhor. Então, se a gente erramos por aqui, pedimos aos irmãos que retém, guarda o que é bom, tira o que é ruim, e seja instruído ao servir ao Senhor. Não desista, não. Não desista de servir a Deus por lutas e dificuldades, não. Porque isso aí, no exemplo que Jesus Cristo deu, tanto o que estava firmado na presença com o que não estava, a luta veio para os dois. A dificuldade veio para os dois. As provações veio para os dois. E nós já sabemos que servir ao Senhor é motivo de honra para nós. Servir ao Senhor. Serve a Deus com alegria, oferece a Ele um louvor todos os dias, pede a Deus instruções e não deixe de pedir ao Senhor para te instruir nos seus caminhos, para abençoar aquilo que Ele quer para a sua vida. Exatamente. E sabe por que eu toquei nesse assunto de aparência, Edson? Porque é o seguinte, tem muita gente que está dentro da igreja que vive de aparência, né? E aparência... ela não mantém ninguém de pé. E não existe nada melhor do que provação para mostrar realmente, né? Aquilo que está no oculto, aquilo que as pessoas escondem. Talvez a gente olhe para pessoas aí porque prega bem, porque se veste bem, porque louva bem, e acham que está de pé por causa da aparência. Mas quando vem um ventinho, opa, elas revelam quem elas são. Quantos cantores gospels que estavam na presença, eram as estrelas, né? As pessoas, linda voz, tal. Hoje estão cantando pro mundo. Viviam ali só de aparência. Dura realidade, viu, irmão? Exatamente. Aí quando veio um momento difícil da vida delas, elas ficaram revoltadas. Se voltaram contra Jesus. Não quero falar mais, não quero servir mais, é tudo mentira. Todo mundo que é frustrado, né, na igreja tenta difamar a palavra. Tenta falar que Jesus é mentiroso, que Jesus não existe. Então, assim, são pessoas que realmente viveram só de aparência, ilusão, né? Mas caíram. Então, assim, não é porque eu visto uma roupa bonita, não é porque eu prego bem, porque eu louvo bem, que vai fazer eu ter uma vida de pé na presença. Não, o que vai fazer um crente de verdade ficar firme na presença é quando ele tem uma vida de oração, é quando ele faz jejum, é quando ele vive um coração quebrantado na palavra, é quando ele realmente ele ouve e a pratica. Né, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não tem como eu ficar de pé se eu não estou orando, irmão. Não tem como. Eu acredito que é por isso que Deus criou provação, porque se não existisse provação, o ser humano não buscava Jesus. Não. Provação é o que faz eu e você ao pé da cruz
ir atrás de Jesus. Provação é o que faz a gente colocar Jesus no negócio, colocar Jesus no projeto. Porque se não tivesse provação, a gente não lembrava. As provações, vamos dizer assim, ela nos coloca no caminho. A gente começa a sair fora do caminho. Na hora que vem as provações, a gente endireita no caminho. E aí a escolha é nossa, continuar ou sair de novo. Ou sair de novo. Entendeu? É por isso que muita gente, a gente admira alguns crentes na igreja, está passando por uma tempestade, um problema tão grande, mas está lá glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aí a gente pergunta, cara, da onde vem tanta força? Da onde vem tanta esperança? É porque ele está fazendo algo no oculto que ninguém está vendo. Aí que entra a questão da base. Porque você não consegue ver a base dessa casa. Você não consegue ver o quanto de concreto foi investido no alicerce dessa casa para fazer essa casa ficar de pé. É a mesma coisa na minha vida, na sua vida. A gente não consegue, eu não consigo ver, Ederson, o quanto você investiu para estar de pé hoje, o quanto você ora dentro do seu quarto, o quanto você lê a palavra, o quanto você jejua, eu não consigo ver isso. Então o que faz você ficar de pé é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. É o quanto eu oro no secreto, é o quanto eu jejuo no meu secreto, o quanto eu estou rejeitando os convites prazerosos, é o quanto eu estou me renunciando. É o quanto eu me santifico. É o que eu faço quando ninguém está vendo. É aquilo que você faz no oculto, porque a base da casa ela não é vista. Ela é debaixo da terra, é no oculto. Né? Então, o que te sustenta, ninguém precisa ver, não. Deixa só os seus resultados. Jesus vai brilhar através da tua vida. Você só precisa desaparecer, diminuir. Quem que vai brilhar é Jesus através da sua vida. O que vai te garantir a perseverança é aquilo que você faz no secreto, no oculto. Por quê? Quando ele fala assim, quando for entrares, entra para o teu quarto, fecha a porta, fale com o seu pai que está em secreto. Secreto é o quê? Quando ninguém está vendo, o que ninguém está ouvindo. O secreto é o que eu faço quando eu entro aqui nesse escritório e começo a falar aqui, começo a orar. É aqui que eu me encho. Né? A fonte é aquilo que você faz lá dentro do seu quarto, quando ninguém está vendo. Então é a mesma coisa, a base da casa é o que os olhos não conseguem ver, Edson. Então o que vai me manter de pé, o que vai manter você de pé é o que você faz quando ninguém está vendo. É óbvio. Exato, não pode deixar nada estabilizar a sua fé, né? E esse versículo fala depois, e o Senhor, né, vamos dizer, tem diversas traduções, e Deus te abençoará publicamente. Exatamente. Olha que maravilha. Servir ao Senhor é motivo de honra, motivo de alegrar, porque não estamos sós e Deus está conosco. E Tiago fala isso, né? Irmãos, é motivo de alegria passar por diversas provações. Olha o que fala, é motivo de alegria e não tristeza. Então, se você está passando por provação, se alegre. Está passando por provação, dá glória, dá aleluia, irmão. Tem coisa nova vindo por aí. Aleluia. Maravilhoso, irmão. Então, se você fosse um entendedor da palavra, que lesse a Bíblia, você ia entender que na prova, em vez de você murmurar, você começaria a agradecer. E aí? É isso que eu falo. Ser ouvinte e praticante. Aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei como um homem prudente. E você que está ouvindo a palavra, você também é abençoado. Você é abençoada, porque a palavra do Senhor vai dizer, bem-aventurados os que ouvem, e os que ouvem a palavra de Deus. E hoje tu ouviu, através desse podcast, a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, eu acredito que Deus falou muito ao teu coração. E agora, vamos viver, vamos praticar isso que você aprendeu aqui com a gente? Vamos, em nome de Jesus, eu começar a edificar a sua casa sobre a rocha? Eu desejo, em nome de Jesus, que essa palavra, esse podcast, esse bate-papo que a gente se reuniu aqui, Edson, venha edificar a tua vida que está aí do outro lado, em nome de Jesus. Venha recomeçar a sua vida no Senhor de novo. Exatamente. Se você parou e sente vontade de se entregar para Deus, por que não fazer isso? Todos os dias é novo, é uma nova oportunidade de recomeçar nossas vidas no Senhor. Usa aí, o tempo da graça, né? Nós estamos vivendo o tempo da graça, mas um dia esse tempo vai acabar, irmão. A palavra fala que Jesus virá como um ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vai pegar todo mundo desprevenido. E você vai gostar de ser pego desprevenido? Se ele viesse agora para você, você estaria preparado? Então, meu querido, use as provações como motivação, como degrau para você subir aonde Deus quer que você chegue, em nome de Jesus. Então, meu querido, eu acho que até aqui nós já falamos bastante, né? Eu
Eu acredito que Deus falou poderosamente no coração de você que está aqui nos assistindo. Eu quero te agradecer, irmão Edson, por esse privilégio, por essa honra de estar aqui, em nome de Jesus. Né? Eu acredito que vai ter mais oportunidade para o irmão estar vindo aqui, falando de outros assuntos, porque eu amo fazer isso aqui, né? Trazer um conteúdo para edificar a vida das pessoas que nos acompanham. Então, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, MR Evangelização, Semeando a Palavra de Deus. Coloca lá, escreve lá, clica lá, inscrever-se e clica no sininho, receber todas as notificações, pois assim você receberá todos os vídeos aí em primeira mão aí, em nome de Jesus. Então, Ezio, quero te passar a palavra para deixar o seu agradecimento aí, logo após vamos estar encerrando esse trabalho maravilhoso. Glória a Deus. Bem, primeiro eu quero agradecer a todos que estiverem aqui conosco. Venha ouvir mais esta palavra. Se você comente aí por baixo, comente bastante. Se você quer ouvir mais palavras assim, comente aí que nós estamos aqui para fazer a obra. Não deixe nada te tirar da presença do Senhor. Sirva a Deus com alegria, vai para a casa do Senhor. Às vezes o coração está cortando aqui, mas o Senhor sabe e Ele tem um remédio espiritual para a sua vida, onde só Ele pode curar. Amém? Só deixa Deus te usar. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Até a próxima. Que o Espírito Santo seja contigo, a tua casa, não só hoje, mas para sempre. Amém.